Olá, buenas tardes, bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso aulão de hoje, que nós vamos aqui estudar um texto com áudio. Hoje é dia de estudo de texto com áudio, que bacana! E como estamos? Bien? Fenomenal? Genial? Espero que bien. Muito bom, gente. Vamos então dar início ao nosso aulão de hoje, mas antes deixa eu explicar um pouquinho aí se é a primeira vez que você está assistindo o aulão de hoje. O aulão de hoje é de um estudo de texto com áudio, então nós vamos ter um áudio que nós vamos ouvir 2 vezes esse áudio antes de abrir o texto. Daí, depois de ouvir esse áudio por 2 vezes, eu vou abrir o texto aqui com vocês e a gente vai estudar o texto minuciosamente. Então, a gente vai ver as palavras usadas, os vocabulários, enfim, toda a estrutura do texto, a gente vai estar estudando para você poder estar compreendendo aí o texto em espanhol. Aí, depois disso, eu vou estar passando para você qual que é a técnica que você vai aplicar depois para você estudar esse texto aí em casa, vale? Então, se você tem interesse em ter disponível o PDF para você baixar e ter o áudio disponível para você acessar no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, para você estudar depois, né? Faça a sua inscrição, o seu cadastro na plataforma dos aulões. Não é a plataforma de aulas particulares, é a plataforma dos aulões da semana, tá? Faz lá o seu cadastro, é gratuito. Você faz o seu cadastro, é só com nome, e-mail, um cadastro bem simples. E você tem acesso ao PDF deste aulão, assim como ao áudio dele para você poder estar ouvindo. A plataforma, ela é responsiva, ou seja, você pode acessar a plataforma depois através do celular, do seu tablet, não precisa estar conectado aqui no computador para você estar assistindo a aula e depois treinando com o áudio, né, e baixar o seu PDF. Você pode estar fazendo tudo isso pelo celular e pelo tablet, isso facilita bastante. Mas é importante você assistir ao aulão. Por quê? Porque é nesse momento do aulão que a gente faz o estudo das palavras, tá bom? Que a gente faz o estudo do texto para você compreender o texto. Então, é extremamente importante, é importante você estar com o seu material de anotação, porque através do material de anotação você faz as suas anotações pessoais também. Eu utilizo o bloco de notas como minha lousa, então, eu também faço as anotações no bloco de notas, mas você pode estar depois assistindo novamente ao aulão e pegando as anotações que eu fiz também, enfim, fica aí. Depois cada aluno estuda do seu jeito, no seu jeito, né? Mas é muito importante você sempre assistir ao aulão, porque é nesse momento que eu estudo junto com você. Vale? Para você não ter que estudar sozinho, porque daí depois você faz o seu estudo aí paralelo, né? O seu estudo sozinho, aí conforme eu vou orientar você e vou te indicar como você tem que estudar para você ter resultados bem bacanas com o espanhol. Vamos começar então, tá com o material de anotação aí em mãos, então vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso áudio de hoje. Olha, só para ir adiantando para a gente começar aqui, né? Eu vou te contar o seguinte, o texto de hoje, deixa eu colocar aqui no meio, o texto de hoje. Que bom, vão falando aí depois no chat quem que tá aqui e o que tá achando, vale? Que eu vou falar? O texto de hoje é de um assunto bem bacana. O texto não é muito extenso, mas ele tem muito vocabulário. É muito vocabulário novo. Eu achei muito bacana esse texto para trazer aqui para vocês, porque é um texto que não é assim, não tem uma dificuldade no sentido que ele é muito extenso, e sim, ele traz muito vocabulário. Então isso enriquece ainda mais aí os seus estudos de espanhol, né? E aí, no próximo aulão, aí eu vou trazer um conteúdo mais gramatical. Vale? Combinado? Então, eu vou dar início imediatamente. Então, se você não pegou seu fone de ouvido, é agora. Se você não pegou seu material de anotação, é agora, já. Vai lá, vou contar até 1, até 3. Até 1 não dá, né, gente? Vamos lá. 1, 2, 3. A gente vai ouvir 2 vezes. Então, a primeira vez,
Você ouve o espanhol, sente o espanhol, ouve a música do espanhol, ouve a pronúncia do locutor, sente, tá? Sinta o espanhol, é o aquecimento, tá? Vamos preparar o cérebro para o aquecimento para o exercício. A segunda vez, você se concentra um pouco. Procura ver se você consegue entender uma palavra, se você consegue compreender alguma coisa, tá bom? Mínima que seja, vale? 1, 2, 3. A ver. Decálogo del turista responsable. 10 recomendaciones para los viajeros comprometidos que no quieren dejar una huella negativa en los destinos que visitan. Uno de los grandes retos del turismo es que además de ser rentable, también sea responsable. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha marcado para 2030 afectan al mundo de los viajes. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y del patrimonio, crecimiento económico sostenible, respeto por los valores culturales y seguridad en los destinos son algunas claves. Proponemos 10 recomendaciones para que el viajero no deje una huella negativa. 1. Preparar el viaje. Conocer un destino antes de llegar nos convierte en visitantes más respetuosos. Así que lo primero es informarse, por ejemplo, de su cultura, historia, gastronomía, economía, espacios naturales protegidos y religión. Es buena idea aprender palabras y frases en su idioma. 2. Hacer la maleta. El equipaje es el primer ejercicio de economía circular que debería acompañar un viaje. La clave: llevar una maleta ligera y con el menor número de envases posible. Por ejemplo, jabón en pastilla en vez de en bote, para generar el mínimo de residuos posible en el destino. 3. Reservas con criterio. Antes de adquirir los billetes, valore qué huella dejará con el transporte. ¿Tiene menor impacto un autobús que un coche? Averigüe si existe algún alojamiento con un compromiso responsable con el medio ambiente y la comunidad local. Muchos hoteles inciden en reutilizar toallas para ahorrar agua, pero además elija aquellos que cuiden aspectos como el compromiso energético o el consumo de productos de cercanía. 4. Adiós prejuicios. El visitante debería adaptarse a la cultura del destino y dejar de lado los prejuicios, respetar las costumbres, creencias y normas locales. 5. Apoyar la economía local, empezando por los restaurantes o cafés que se visiten, y si se compran recuerdos, que sean fabricados en la zona y que sean artesanos. Es interesante conocer de antemano los hábitos de regateo. 6. Eliminar daños. Es importante no salirse de senderos y seguir las indicaciones de los guías, no dañar el patrimonio arqueológico ni llevarse recuerdos que pertenezcan a estos entornos. No compre productos hechos con plantas o animales en peligro de extinción. 7. Minimizar los residuos. La comida rápida genera envases y cubiertos de plástico. Es mejor comprar productos frescos sin embalajes. Intente no consumir botellas de agua de un solo uso. Lleve una bolsa para la basura y recicle. En el hotel, apague luces y aire acondicionado al salir de la habitación. 8. Fotógrafo responsable. Siempre se debe pedir permiso antes de fotografiar a las personas. Al compartir la experiencia, muestre imágenes e historias que sean un homenaje a la gente y los sitios visitados. Inspirará a otros visitantes. 9. Respeto por los animales. Infórmese sobre las normas de protección de animales del destino. Respete su hábitat y no los coja para tomarse fotos. Evite lugares y espectáculos donde se les explote y comunique cualquier indicio de tráfico de especies exóticas o salvajes. 10. Denunciar. Ante sospechas de algún acto ilegal, denuncie. Los ciudadanos del país que esté visitando se lo agradecerán. Segunda vez, Centrados. Centraditos, focadinhos, tá? Decálogo del turista responsable. 10 recomendaciones para los viajeros comprometidos
que no quieren dejar una huella negativa en los destinos que visitan. Uno de los grandes retos del turismo es que además de ser rentable, también sea responsable. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha marcado para 2030 afectan al mundo de los viajes. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y del patrimonio, crecimiento económico sostenible, respeto por los valores culturales y seguridad en los destinos son algunas claves. Proponemos 10 recomendaciones para que el viajero no deje una huella negativa. 1. Preparar el viaje. Conocer un destino antes de llegar nos convierte en visitantes más respetuosos. Así que lo primero es informarse, por ejemplo, de su cultura, historia, gastronomía, economía, espacios naturales protegidos y religión. Es buena idea aprender palabras y frases en su idioma. 2. Hacer la maleta. El equipaje es el primer ejercicio de economía circular que debería acompañar un viaje. La clave: llevar una maleta ligera y con el menor número de envases posible. Por ejemplo, jabón en pastilla en vez de en bote, para generar el mínimo de residuos posible en el destino. 3. Reservas con criterio. Antes de adquirir los billetes, valore qué huella dejará con el transporte. ¿Tiene menor impacto un autobús que un coche? Averigüe si existe algún alojamiento con un compromiso responsable con el medio ambiente y la comunidad local. Muchos hoteles inciden en reutilizar toallas para ahorrar agua, pero además elija aquellos que cuiden aspectos como el compromiso energético o el consumo de productos de cercanía. 4. Adiós prejuicios. El visitante debería adaptarse a la cultura del destino y dejar de lado los prejuicios, respetar las costumbres, creencias y normas locales. 5. Apoyar la economía local, empezando por los restaurantes o cafés que se visiten, y si se compran recuerdos, que sean fabricados en la zona y que sean artesanos. Es interesante conocer de antemano los hábitos de regateo. 6. Eliminar daños. Es importante no salirse de senderos y seguir las indicaciones de los guías, no dañar el patrimonio arqueológico ni llevarse recuerdos que pertenezcan a estos entornos. No compre productos hechos con plantas o animales en peligro de extinción. 7. Minimizar los residuos. La comida rápida genera envases y cubiertos de plástico. Es mejor comprar productos frescos sin embalajes. Intente no consumir botellas de agua de un solo uso. Lleve una bolsa para la basura y recicle. En el hotel, apague luces y aire acondicionado al salir de la habitación. 8. Fotógrafo responsable. Siempre se debe pedir permiso antes de fotografiar a las personas. Al compartir la experiencia, muestre imágenes e historias que sean un homenaje a la gente y los sitios visitados. Inspirará a otros visitantes. 9. Respeto por los animales. Infórmese sobre las normas de protección de animales del destino. Respete su hábitat y no los coja para tomarse fotos. Evite lugares y espectáculos donde se les explote y comunique cualquier indicio de tráfico de especies exóticas o salvajes. 10. Denunciar. Ante sospechas de algún acto ilegal, denuncie. Los ciudadanos del país que esté visitando se lo agradecerán. Muy bien. A ver, decálogo del turista responsable. Sim. Daqui a pouco a gente vai estar no final do ano, né? Muitas pessoas aí vão viajar, né? Se der tudo certo. Então vamos lá, vamos pensar positivamente, né? E aí, então eu vi esse texto, eu falei assim, puxa, esse texto é bem bacana, né? Decálogo do turista responsável, ou seja, as 10 coisas que um turista responsável tem que estar atento, né? Tem que estar aí, né? Atento às coisas para você poder, então, praticar o seu turismo, né? Viajar, né? Respeitando os lugares, né? Que você vai, então, passear, vai visitar, vai conhecer, enfim, né? Então vamos começar. Vou abrir aqui o nosso texto
Decálogo é aquilo, tudo aquilo que é, tipo assim, decálogo de turista responsável, decálogo para comprar em Black Friday, por exemplo, decálogo. Opa, perdão. Decálogo, tipo, são 10 dicas, 10 passos, por isso vem de 10, decálogo, decálogo, aqui nesse caso, decálogo del turista responsável. O que você conseguiu perceber? Você viu que falava sobre tirar foto, né? Visitar os lugares, né? De dar prioridade para os produtos e comércios locais. Você conseguiu entender algumas das coisas? Vai colocando aí para mim no chat o que você conseguiu compreender, ou se você estiver assistindo agora essa videoaula, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber. Essa primeira vez que a gente escutou aqui, o que você conseguiu compreender? O que você conseguiu absorver, sentir aí do que se falava, né? Qual tema, enfim. Coloca aí para mim, para a gente saber, e depois você coloca para mim, né? A última vez aí, quando a gente for ouvir aí pela última vez o texto, o áudio já com o texto estudado, coloca para mim se houve uma evolução, tá bom? Então vai me dizendo aí se foi bacana, o que você já conseguiu entender agora no início. Se você não conseguiu entender nada, não se preocupe, tá bom? Você está estudando o desenvolvimento da habilidade de um novo idioma, do aprendizado de um novo idioma, ele não é de um dia para o outro, você tem que estar ciente disso, tá? Ele é feito através de muita persistência e de consistência. Então, se você está aqui todos os aulões comigo, se você está praticando, colocando em prática o que eu estou ensinando para você, as técnicas de estudo, continua assim que você vai conseguir ter seus resultados, vale? Muito bem, então vamos lá. Então, vamos abrir o nosso texto e vamos começar a estudá-lo. A ver, aqui está o nosso texto. Lembrando, mais uma vez, né? O PDF dele está lá na plataforma dos aulões. Então, procura, se você vai entrar na plataforma, você tem que procurar o menu estude textos com áudios, tem alguma coisa assim. Você entra lá, tem vários textos com áudio. Já você acha o nosso Decálogo do Turista Responsável, que é o aulão do dia 11 de agosto de 2020. Aí você vai lá e baixa o seu PDF para você estudar também, vale? Mas vamos lá, vamos começar daqui então, que só depois do aulão é que sobe o vídeo, sobe a gravação lá para a plataforma. A ver, 10 recomendaciones, 10 recomendaciones para los viajeros. Viajero, ¿qué es un viajero? Vamos lá, vamos para o meu bloco de notas aqui, a minha lousa, né? Viajero, viajera é o viajante, tá? Em português é viajante. Em espanhol é viajero, viajera, tá? Então é o viajante. Opa, viajante, é o explorador, né? Então vai viajar, vai conhecer, né? Viajero ou viajera, viajeros, viajeras, né? No plural. Lembra do aulão do substantivo, dos gêneros? Então vai lá. Vai lá assistir o vídeo, tem um aulão só de substantivos, gente, é bem bacana, sobre os gêneros dos substantivos. Entonces, a ver, 10 recomendaciones para los viajeros comprometidos que no quieren dejar una huella negativa. ¿Qué sería? ¿Qué entiendes por dejar una huella negativa? Dejar uma huella negativa. Você não entende que seria tipo uma marca negativa, uma impressão negativa? Hein? Você conseguiu perceber como que seria isso? Então, huella, né, é uma marca, tá? É uma impressão. Tanto é que a gente fala sobre uma pegada também, viu? É pegada também. Tanto é que a gente fala, né? Huella digitales, huella digital é isso aqui, tá? Huella digital, tá? São as impressões digitais, impressão
digital, tá? Impressão digital das mãos, tá? Dejar huellas. Dejar é o verbo deixar. Então, deixar pegadas, deixar huellas. Então, seria deixar pegadas, deixar uma impressão. Né? Deixar, então, impressão, né? Deixar uma marca, né? Então, seria aí dejar huellas. Faltou um L aqui, dejar huellas. Dejar huellas. Ou não encontrar huellas, por exemplo. Não encontrar huellas. Seria como tipo, não encontrar pegadas, rastros. Olha só tudo o que significa huellas. Não encontrar huellas, né? Não encontrar pegadas, não encontrar rastros. Ou seguir huellas, seguir las huellas, né? Huellas. Seria o quê? Seguir as pegadas. Seguir os rastros, né? Então, seguir os rastros, né? Aí. Então, olha só tudo que é com huellas. Só essa palavra. Vou colocar aqui em maiúsculo, dejar huellas, tá? Então, dejar huella. Aqui, huella. E viajero, viajera. Viajero. Eu gosto de colocar assim, em maiúsculo, assim fica mais fácil de você identificar. Huella digital. Vale. Então, saber, viajero, huella. Então, a huella seria, então, a marca, a pegada, né? Nesse caso, a gente entende o quê? Então, 10 recomendaciones para los viajeros comprometidos que no quieren dejar una huella negativa en los destinos que visitan, o sea, en los lugares. Uno de los grandes retos del turismo. ¿Te acuerdas del número 1? Vai lá na plataforma ou aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, tem o aulão dos numerais cardinais, tá? Uno de los grandes retos del turismo. Reto é um desafio. Então, o que eu fiz aqui? Reto, né, que tem o plural, retos, é o desafio. Então, uno de los grandes retos, ou seja, um dos grandes desafios, uno de los grandes retos de turismo es que, además, que seria o además? Es que, además, ou seja, além, además, es que, además de ser rentable, que da dinero, también sea responsable. O sea, uno de los grandes retos del turismo es que además de ser rentable, sea responsable. Muchos de los objetivos del desarrollo sostenible. Desarrollo é desenvolvimento. Desenvolvimento sostenible, sustentável. Entonces, uno de los desarrollos sostenibles, entonces sostenible, sustentable, muchos de los objetivos del desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha marcado para 2030, 2030. Se você está vendo esse aulão e você fala, meu Deus, não é 2030, não, 2030. No aulão
Numerais cardinais, eu ensino você a escrever os números em espanhol e pronunciar também. Então, vai lá e assiste o aulão. Então, em 2030, afectan al mundo de los viajes. Vamos lá. Muchos de los objetivos del desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha marcado, está no passado, então que ela marcou, para 2030 afectan al mundo de los viajes. Entonces, Naciones Unidas, la Organización Naciones Unidas, marcaram aí alguns objetivos, marcaram alguns objetivos, colocaram alguns objetivos até 2030 e que esses objetivos afetam diretamente o turismo, o mundo de los viajes, ou seja, o mundo das viagens, né? Viaje, então, viagem. Vamos lá. Uso eficiente de los recursos, ou seja, que recursos? Todo tipo de recursos que temos, energía, agua, todo, uso eficiente de los recursos para no haber desperdicio. Protección ambiental, ¿vale? Protección de proteger, protección ambiental y del patrimonio. Tenía una palabra aquí diferente, ¿no? Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y del patrimonio. Crecimiento económico, sostenible, ya vimos la palabra sostenible. Respeto por los valores culturales, o sea, respetar el valor cultural de las personas de los diferentes lugares. Y seguridad en los destinos. Y seguridad es seguranza. Segurança y seguridad en los destinos son algunas claves. Son algunas claves. São algumas chaves, seria, tá? Mas não é chave de abrir a casa, tá? E nesses casos é a llave, tá? Chave de abrir a casa, o carro, aí seria llave, tá? Que aí sim é chave. Aqui seria no sentido tipo de código, de senha. Chave também a gente diria, né? Código, senha. Também vou colocar chave aqui, tá? Mas tem mais esse sentido assim, num ponto-chave, né? Quando a gente quer decifrar alguma coisa, quer decifrar um problema, quer encontrar o ponto-chave, né? A gente fala, seria o ponto principal, aí o ponto-chave que vai nos abrir, né? Uma resolução. Então, seria isso que seria nesse ponto clave, seria o ponto clave do problema, ponto clave, ou seja, o ponto-chave, né, de alguma coisa. Então, aqui fala que tudo isso que a gente viu, né? Proteção ambiental y del patrimonio, crecimiento económico sostenible, respeto por los valores culturales y seguridad en los destinos son algunas claves, alguns pontos chaves, né? Que eles estão aí tendo como, né, marcado aí para até 2030 melhorar, resolver, não sei bem o que seria. Proponemos 10 recomendaciones para que el viajero no deje, ya vimos el verbo dejar, no deje una huella negativa. Entonces aquí les propone 10 recomendaciones, proponemos 10 recomendaciones para que el viajero no deje una huella negativa. ¿Vale? Primero, preparar el viaje. Conocer un destino antes de llegar nos convierte en visitantes más respetuosos. Conocer un destino antes de llegar, verbo chegar. Então, vamos lá. Llegar. Entonces, conocer un destino antes de llegar nos convierte. Convertir, tá? Converter.
transformar, né? Convertir, transformar, converter. Entonces, nos convierte, aqui, nos convierte. Então, nos transforma. Nos transforma em quê? Em visitantes mais respetuosos, mais respetuosos, que a gente vai ter mais respeito pelos demais, tá? Assim que lo primero es informarse, así que, então, lo primero es informarse, por ejemplo, de su cultura, historia, gastronomía, economía, espacios naturales protegidos, pueden ser parques, y religión. Es buena idea aprender palavras e frases básicas em seu idioma. Então, se você vai para algum lugar com um idioma totalmente diferente do seu, aqui diz que é uma ideia bem bacana você aprender algumas palavras e frases, né? Umas frases úteis, assim como eu coloco aqui também, né? Publico aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, no canal do YouTube tem vários videozinhos de frases úteis, sabe? É bem legal você dar uma olhadinha lá que tem frases úteis para todos os momentos. Vamos lá. Então, é boa ideia aprender palavras e frases básicas em seu idioma. Tranquilo? Muy bien. A ver, hacer la maleta. Maleta é mala, tá? Então, maleta é mala, tá bom? Maletero, tá? Maletero é o porta-mala. Porta-malas do carro. Sim, maletero, se diz. É o porta-mala. Na Argentina, já que a gente está no assunto, a gente chama de baú, tá? Vou colocar aqui. Na Argentina, chamamos de baú, já falo porque eu estou lembrando. E no México, se diz cajuela. Viene de cajón, cajuela, né? Tem aí, né, de caixa. Então, aí no México... Opa! Então, chama de cajuela, tá? Pero maletero, vale? Eu acredito que se você disser maletero no México e na Argentina, também vão te entender. Maletero del coche, del auto, como se usa na América Latina, auto y no coche, né? Entonces, el maletero, ¿vale? Entonces, hacer la maleta. Entonces, maleta é a mala, ¿vale? É a mala, hacer la maleta. El equipaje é o equipamento, né? O el equipaje é tudo aquilo que você vai usar, né? O equipamento, né? El equipaje es el primer ejercicio de economía circular que debería acompañar un viaje, o sea, llevar pocas cosas. La clave, o sea, el punto principal ahí, llevar una maleta ligera. Ligero o ligera en español sería, aquí en este caso, leve. Ligero, ligera, leve. Pesa pouco. Então, uma maleta ligeira é uma mala que pesa pouco, tá? Ligeiro também tem tipo assim, se você usar ligeiro ou você ouvir ligeiro aí, né? Com no sentido de caráter. Caráter ligeiro, digamos assim, é uma pessoa leviana, tá? É leviano, uma pessoa leviana, tá? No sentido aí de caráter, né? Então, uma maleta ligeira é uma mala leve. Por exemplo, também pode dizer que eu vou comer algo ligeiro.
eu vou comer alguma coisa leve, tá? Às vezes também você pode ouvir, ver, ler e até falar, vou comer algo ligeiro, tá? Alguma coisa leve, não é algo rápido, tá? É uma coisa leve. Também tem o sentido de ser rápido, de ser perspicaz, né? De ter esse sentido também. Mas aqui neste caso, ligeiro tem o sentido de estar leve, de ser leve, ¿vale? Entonces, una maleta ligera, ¿verdad? Llevar una maleta ligera. Ir con el menor número de envases posible. Envases, menor número de envases. Entonces, un envase es una embalaje. Entonces, menor número de envases posible. Por ejemplo, jabón en pastilla en vez de en bote. O sea, jabón en pastilla. Pastilla sería un sabonete en barra. ¿Vale? Jabón en pastilla. Jabón es sabón, ¿tá? Jabón. Aí, jabón de baño. Jabón en pastilla. Jabón de baño. Então, sabão, sabonete, né? Que a gente tem para diferenciar sabonete em barra. Tá? Jabón em pastilla. Em vez de em bote. Bote é pote. Então, a gente sabe que o potinho do sabão, sabonete líquido, ele ocupa mais espaço que um sabonetinho em barra. Então, aí é um exemplo, né? Então, se você levar o jabón em pastilla, em vez de em pote, para generar el mínimo de residuos posibles en el destino. Posible en el destino. Para generar, né? Generar, para gerar. El mínimo, a ver, para generar el mínimo de residuos posible en el destino. Tranquilísimo, ¿eh? Reservas con criterio. A ver, antes de adquirir los billetes, ¿qué serían los billetes? Tá? El billete é a passagem. Isso. É a passagem. Então, aí, os billetes são as passagens. Então, a gente geralmente compra, né? Geralmente, né? A gente vai e compra o billete, os billetes, billete de ida e vuelta, tá? Passagem de ida e volta, né? Geralmente a gente já compra. Quando eu digo que vou sacar um billete, sacar um billete, eu vou comprar uma passagem, tá? Vou comprar um billete, vou sacar um billete, comprar uma passagem. E também tem, tá? Para você já saber que tem a palavra passagem, tá? Tá? Existe também, mas a gente usa billete. E billete também se usa para falar da cédula de dinheiro, tá? Cédula de dinheiro, tá? Então também tem esse sentido, mas a gente fala billete, billete del avião, billete del ônibus, del autobús ou del autocar, billete de trem, vale? Então é a passagem. E o billete, cédula de dinheiro também a gente fala billete. Vamos ver o que mais aqui fala no nosso texto. Antes de adquirir los billetes, valore qué huella dejará en el transporte. Valore, né? Tipo, valore, pense, né? Valorize. Que tipo, que huella, ¿vale? Huella dejará con el transporte. O sea, ¿qué tipo de transporte voy a utilizar para viajar que tenga menor impacto, por ejemplo, ecológicamente en el planeta? Tiene menor impacto un autobús que un coche, o sea, porque en autobús hay más personas y en un coche hay menos personas viajando, entonces tiene menor impacto en la naturaleza. Averigüe, busque, procure, averiguar, averiguar. A gente já até viu essa palavrinha aqui, nos 8 propósitos de Año Nuevo, creo, averiguar. Vai lá naquele 8 propósitos de Año Nuevo, que esse texto é bem bacana também de estudar. Averiguar, procurar. Averigue se
existe algum alojamento. Alojamento é hospedagem, tá? Alojamento, hospedagem, tá? Então, alojamento, hospedagem. Averigüe si existe algún alojamiento con un compromiso responsable con el medio ambiente y la comunidad local. Entonces, antes de adquirir los billetes, vamos a hacer las reservas con criterio. Entonces, buscar un alojamiento con un compromiso responsable con el medio ambiente y la comunidad local. Muchos hoteles incentivam, incidir, tá? Então, muitos incidir, tá? Influenciam. Então, muitos hoteles inciden, ou seja, influenciam reutilizar toallas para ahorrar agua. Entonces, utilizar las toallas a la vez de utilizar agua, porque así ahorramos agua. Reutilizar toallas para ahorrar agua. ¿Usamos más de una vez la misma toalla? Puede ser también. Pero, toalla, ¿tá, gente? Pero, además, elija aquellos que cuiden aspectos como el compromiso energético o el consumo de productos de cercanía. Pero además, além disso, elija del verbo elegir. Entonces, elegir, né? Escolher. Entonces, elija, né? Escolha. Elija aquellos, o los hoteles que cuiden aspectos como el compromiso energético o el consumo de produtos de cercanía. Cercanía é proximidade, né? Produtos de cercanía. Ou seja, que eles usam aí o comércio local, tá? Proximidade, que eles usam aí o comércio local. Não sei se dá para ver tudo isso, né? Nos hotéis, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver quais são os outros itens. Adiós prejuízos. Prejuízo. Olha só, preste atenção nessa palavra. Prejuízo, tá? Prejuízo é preconceito. Prejuízo é preconceito, discriminação. Tá? Prejuízo, preconceito, discriminação. Tener prejuízo, ter preconceito. E perjuízo, olha só, o R mudou de lugar. Vou até separar aqui para você perceber. A letra R aqui mudou de lugar. Ela pulou para cá. Perjuízo, aí é o prejuízo. Né? O prejuízo financeiro, prejuízo, perdi dinheiro, tive prejuízo, né? Então, prejuízo, preconceito e perjuízo, prejuízo. Olha, presta atenção com essa palavrinha que ela é uma pegadinha daquelas. Então, prejuízo, perjuízo. Então, você usando ela de maneira incorreta, principalmente no seu trabalho, pode ficar ruim para você. Então, prejuízo e perjuízo, tá? Tem uma diferença enorme no significado, olha só. Então, adiós prejuízos, não adeus preconceito, discriminação. El visitante debería adaptarse a la cultura del destino y dejar de lado los prejuicios. Respetar las costumbres. Costumbres, las costumbres, sí. Las costumbres, olha só. Os costumes, olha só. Las costumbres é em feminino em espanhol, tá? E no português é no masculino. Então, las costumbres, cuidadito, é respeitar las costumbres, creencias
Creencias, creencias é crenças, tá? Crenças. Então, respetar as crenças de las personas que vivem allí, porque crer é crer, tá? É acreditar, tá? Crer, acreditar. Estou muito creída. Quando você fala estou muito creída, creído, em alguma coisa, eu estou muito convencida. Convencida, convencido. E aí você pode usar esse convencido de você estar acreditando muito, tenho muita certeza. Tá? Tenho muita certeza. Mas aí também a gente tem uma expressão aí que a gente já usa mais como pejorativo, né? Soy un creído, eres un creído, sos un creído, ser un creído, ser um creído, uma creída. O que seria isso? Aí sim tem esse sentido de ser convencido, de ser metido, metida, tá? De ser exibido, exibida, presunçoso, presunçoso, tá? Então, presunçoso também, um creído. Sos um creído, sos uma creída. Fulano é um creído, tipo, o cara se acha. Então, também tem esse sentido, tá? Então, aí depende muito do sentido que você vai usar. Aí você fala, estou creída. Você não está falando assim, eu sou exibida, né? Estou exibida. Estou creída é que eu estou convencida, eu tenho certeza, eu tenho muita certeza naquilo que eu estou falando, no que estou pensando, sei lá, na ideia aí. Mas não de estar me achando uma metida, vale? Então, aí cuidadinho, tá? Cuidado com mais essa palavrinha aí. No espanhol. A ver, mais um pouquinho, vamos lá ler o nosso texto. Entonces, el visitante debería adaptarse a la cultura del destino y dejar de lado los prejuicios, respetar las costumbres, creencias y normas locales, las reglas. 5. Apoyar la economía local. Apoyar la economía local. Empezando por los restaurantes o cafés que se visiten. Empezar, começando, Empezando por los restaurantes ou cafés que se visitem, ou seja, que você vá visitar. E se se compram recuerdos e se os viajantes, os viajeros se compram, se eles comprarem, para si mesmos. Recuerdos são lembranças, tá? Aquelas lembranças que geralmente a gente compra, no local. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, sentar melhor. Então, deixa eu juntar aqui que eu mudei de... Entonces, y si se compran recuerdos que sean fabricados, o sea, que estos recuerdos sean, verbo ser, que eles sejam fabricados en la zona y que sean artesanos, ou seja, que sejam fabricados na região e que sejam aí artesanos, ou seja, artesanatos, artesanais, e que sejam artesanais, vale? Artesano, uma artesana é um artesão. Artesano, artesana, artesão, tá? Uma artesã. E aí, o produto artesano é um produto artesanal. Vale? Então, é um produto artesanal. A ver, es interesante conocer de antemano los hábitos de regateo. Antemano, vamos ver o que é antemano. Antemano, né? O que você lembra com antemano? Antemão, né? Antecipação. Então, o que é bom saber de antecipação? É interessante conhecer, então conhecer, saber
antecipadamente, né? De antemano, então aqui de antemano seria antecipadamente. Los hábitos de regateo. 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 ¿Qué sería regateo? Um regateo é uma pechincha, tá? É negociar, regatear, é negociar, pechinchar, tá? Regateo, vou colocar então regatear, tá? Então, regatear, negociar, pechinchar, e aí a gente põe aqui regateo como então uma pechincha, pechincha. Então, um regateo aí seria uma pechincha. Então, seria legal, né, saber, aqui eles orientam para você saber quais são os hábitos aí de você poder pechinchar. Então, né, para você não ficar também abusando, né, sendo mal educado, né, não sendo educado aí com a comunidade local. 6. Eliminar daños. Daños, tá? São danos. Então, é importante não salirse de sendero. O sea, es importante que los viajeros no salirse, salir, de sair. Então, salir é o verbo sair. Então, é importante não salirse, só de não sair, não se sair de senderos. Senderos. Senderos são caminhadas por trilhas. Então, é importante não salirse de senderos. A ver. No salirse de senderos e seguir as indicações de los guias. Ou seja, é importante você não sair fazendo trilha por aí, né? Sem conhecer realmente o lugar. E seguir as indicações, as orientações de los guias. Não dañar, ou seja, não causar dano, não dañar o patrimônio arqueológico, ou seja, nem llevarse recuerdos que pertenezcan a estos entornos. E ni llevarse, né? Levar, temos o verbo llevar. Não? E ni llevarse de recuerdos, ou seja, levar de lembrança, recuerdos que pertenezcan, que pertençam, né? Pertenezcan, pertenecer, del verbo pertenecer, pertencer, que pertenezcan, que pertençam a estos entornos. Entornos é um ambiente, entorno é o ambiente. Então, um entorno é um ambiente, entorno acadêmico, entorno laboral, ambiente de trabalho. Então, entorno é um ambiente. Não compre produtos hechos, hechos é o verbo fazer, produtos feitos, tá? Só que está no particípio. Então, hacer, fazer. Hecho, nesse sentido do verbo fazer, feito, tá? Então, no compre productos hechos com plantas ou animais em peligro de extinção. Acho que não preciso nem falar peligro, o que é, né? Peligro, perigo, né, gente? Peligro de extinção. Minimizar los residuos. La comida rápida genera envases. La comida rápida, a gente viu já que genera e que é envases. La comida rápida genera envases e cubiertos de plástico. Cubiertos. ¿Qué son los cubiertos? Los cubiertos son os talheres. Entonces, la comida rápida genera envases y cubiertos de plástico. Es mejor comprar productos frescos sin embalajes. Intente no consumir, intentar é tentar.
Intentar. Tentar. Então, intente, né? Tente. Não consumir botellas. Botella é uma garrafa. Botella. Então, garrafa. Intente não consumir botellas de água de um solo uso, ou seja, aquelas descartáveis, de um só uso. Lleve una bolsa para la basura. Una bolsa, em espanhol, é uma sacola, tá? Pode ser a plástica, aquela de supermercado, pode ser de papel, é uma sacola, papel, tá? Ah, e como é que é bolsa? Bolsa de levar as coisas. É bolso, tá? Aí é a bolsa, tá bom? De levar documento, celular, a carteira, tudo. E também a gente pode, né, por exemplo, na Argentina se diz carteira, tá? Para bolsa. E aí tem as variações também em cada país, é o que eu lembrei agora na Argentina, né? Lógico. Então, carteira, tá? Seria na Argentina, mas aí em espanhol, bolso. Bolso é a bolsa, tá? E bolsa é a sacola plástica. Então, lleve una bolsa para la basura. Basura é lixo. Lixo, né? Basura, lixo. Y recicle. En el hotel apague luces y aire acondicionado al salir de la habitación. Apague luces y el aire acondicionado. Apagar é desligar. Olha só. Apagar, desligar. E como é que é ligar? Encender. Encender, tá bom? Aí é ligar, tá? Coisas eletrônicas, apagar e encender. Ligar e desligar, tá? Então, apague luces. Já viu o que era luces, né? ¿Te acuerdas? Né? Luces, né? Tá no plural, em luces, de luz, né? Apague luces e aire acondicionado. Olha só como eles escrevem, né? No espanhol. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Aire acondicionado, tá? Ar condicionado. Condicionado. Ar condicionado, tá bom? A ver, aire acondicionado. Al salir de la habitación. Habitación é o quarto, tá? Que você está. Fotógrafo responsable. A ver, como podemos ser um fotógrafo responsable? Sempre se deve pedir permiso. Permiso é permissão. Então, pedir permiso, pedir licença, né? Antes de fotografiar. Fotografiar é fotografar. Olha só que diferente no espanhol. Fotografiar, tá? Fotografar, tá? Fotografiar. Entonces, pedir permiso a la gente, antes de fotografiar a las personas. Al compartir la experiencia, o sea, quando você for divulgar essas fotos, for compartilhar, compartilhar, né? Essa experiência, suas fotos, enfim. Mostre imágenes e historias que sean un homenaje a la gente y los sitios visitados. Inspirará a outros visitantes. Então, você apresente, né? Mostre de uma forma assim que você esteja homenageando essas pessoas, o lugar, enfim, porque assim as pessoas vão inspirar outros viajantes, outros visitantes a estarem fazendo da mesma maneira, né? E assim valorizando mais o lugar que você for conhecer. Muito bem. Respeto por los animales. Infórmese sobre las normas de protección. Infórmese, sobre las normas de protección de animales del destino. Protección de animales del destino que você vai visitar. Respete su hábitat y no los coja para tomarse fotos. Y no los coja, por favor. No. Coger
correr em espanhol é pegar, tá? Pegar, né? Então, não los coja, ou seja, não os pegue, tá? Para tirar foto com eles, para tomar fotos, agita, né? Tomar fotos. Sim, em espanhol a gente usa o verbo tomar para dizer que eu vou tirar fotos, né? Tirar. Então, se a gente vai viajar, vamos a tomar umas fotos? Vamos a tomar umas fotos. Não é tomar umas fotos, vamos a tomar umas fotos, para tirar fotos, tá? Você pode ouvir também outras pessoas falarem como sacar fotos, tá? Sacar fotos é tirar fotos também, tá? Então, você pode ouvir das duas maneiras, você pode falar também das duas maneiras, mas tomar fotos, né? Na Espanha é tomar fotos. Então, vamos a tomar umas fotos, Vou sair a tomar umas fotos. Não é que você vai sair para beber fotos, sim que você vai sair para tirar umas fotos, ¿vale? Então, não los coja para tomarse fotos. Evite lugares y espectáculos donde se explote. Explotar, em espanhol, explotar não é só explodir, tá? Explotar é explorar, tá? No sentido, vou sair a explotar uma região, não. Eu vou sair para conhecer, não explotar, tá? Explotar é você explorar, tirar todos os benefícios, tá? De algo, tá? Você explorar aquilo, né? Explotar a los trabajadores, por exemplo. Explotar a los trabalhadores, você explorar os trabalhadores, tá? E aí você tem esse sentido, tá? E de exploração, né? Mas também tem um sentido de explodir algo, tá? De estourar, explodir também, explotar também aqui tem esse sentido de colocar aqui barra, tá? Estourar, tá? Explodir algo. Aí, lógico que tudo vai depender do contexto, então você está entendendo aqui que evite lugares e espetáculos onde explodam. Não, né? Está falando dos animais, então onde explodam os animais? Não, onde esses animais estejam sendo explorados, né? E comunique qualquer indício de tráfico de espécies exóticas ou salvajes. Tráfico. Vamos lá para essa palavrinha também que causa algumas confusões. Tráfico. Nós temos em espanhol tráfico, que a gente pode usar como tráfico de drogas, de pessoas, de animais. Tráfico, tá? Tráfico, né? Quando tem essa ação, né? De estar traficando algo. E a gente tem o tráfico de los automóviles, coloca bem assim, automóviles, tá? Dos automóveis e também pessoas. Personas, mas aí não é no sentido de traficar pessoas, tá? Desse crime, tá? É o tráfico de trânsito de automóveis e pessoas. Opa! Trânsito de automóveis e pessoas. Né? Então, aí nós temos este tráfico, né, que a gente tem no dia a dia nas cidades, né? O tráfico de los automóveis ou de personas, tá? Que é o trânsito. E salvaje é selvagem. Olha só, salvaje. Olha como escreve diferente, né? Selvagem. Entonces ahí tenemos los animales salvajes, selvagens. A ver. Denunciar ante sospechas. Então, ante, nesse caso aqui, ante seria diante. Ante, que? Ante sospechas. Sospechar. Suspeitar, desconfiar, sospechar, suspeitar, desconfiar. Então, ante uma sospecha, né? Então, diante de uma suspeita,
de algún acto ilegal, denuncie. Los ciudadanos del país que esté visitando se lo agradecerán. O sea, los ciudadanos del país que esté visitando, ou seja, os cidadãos do país que você esteja visitando, se lo agradecerán. O sea, agradecerán a ti, agradecerán a los viajeros, por eso que se, y ese lo seria um agradecimento, se lo agradecerán, vale? Para saber mais disso, esse lo aqui, tá? Esse objeto direto e indireto, tem um aulão só de objeto direto e indireto. Eu não fico dando mais ênfase nisso quando a gente tem estudo de texto com áudio, porque depois tem os aulões de gramática. O aulão de gramática amanhã eu não vou falar disso, mas já está lá no canal do YouTube e está no portal da plataforma dos aulões. Então é só você procurar e você tem toda a aula só de objeto direto e indireto para você entender isso, vale? Senão eu fico me apegando a esses conteúdos, mas assim, gramaticais aqui nesse momento, quando esse não é o objetivo. O objetivo é você entender esse texto para depois você poder estudar sozinho ele, vale? Para quê? Para você poder fazer a leitura, praticar a leitura dele, depois você vai praticar o escuta, que é saber ouvir, para você conseguir compreender e assim ir desenvolvendo a sua habilidade de compreensão auditiva para você poder internalizar espanhol, para depois você poder saber falar e escrever. Por isso que a gente faz esse aulão de textos com áudios, vale? Justamente para isso. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ouvir o áudio junto com o texto, e aí no fim eu vou explicar para você qual o que você vai fazer, qual é o passo seguinte para você concluir os seus estudos, vale? A ver, 1, 2, 3. Decálogo del turista responsable. 10 recomendaciones para los viajeros comprometidos que no quieren dejar una huella negativa en los destinos que visitan. Uno de los grandes retos del turismo es que además de ser rentable, también sea responsable. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas ha marcado para 2030 afectan al mundo de los viajes. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y del patrimonio, crecimiento económico sostenible, respeto por los valores culturales y seguridad en los destinos son algunas claves. Proponemos 10 recomendaciones para que el viajero no deje una huella negativa. 1. Preparar el viaje. Conocer un destino antes de llegar nos convierte en visitantes más respetuosos. Así que lo primero es informarse, por ejemplo, de su cultura, historia, gastronomía, economía, espacios naturales protegidos y religión. Es buena idea aprender palabras y frases en su idioma. 2. Hacer la maleta. El equipaje es el primer ejercicio de economía circular que debería acompañar un viaje. La clave, llevar una maleta ligera y con el menor número de envases posible. Por ejemplo, jabón en pastilla en vez de en bote, para generar el mínimo de residuos posible en el destino. 3. Reservas con criterio. Antes de adquirir los billetes, valore qué huella dejará con el transporte. Tiene menor impacto un autobús que un coche. Averigüe si existe algún alojamiento con un compromiso responsable con el medio ambiente y la comunidad local. Muchos hoteles inciden en reutilizar toallas para ahorrar agua, pero además elija aquellos que cuiden aspectos como el compromiso energético o el consumo de productos de cercanía. 4. Adiós prejuicios. El visitante debería adaptarse a la cultura del destino y dejar de lado los prejuicios, respetar las costumbres, creencias y normas locales. 5. Apoyar la economía local, empezando por los restaurantes o cafés que se visiten, y si se compran recuerdos, que sean fabricados en la zona y que sean artesanos. Es interesante conocer de antemano los hábitos de regateo. 6. Eliminar daños. Es importante no salirse de senderos y seguir las indicaciones de los guías, no dañar el patrimonio arqueológico ni llevarse recuerdos que pertenezcan a estos entornos. No compre productos hechos con plantas o animales en peligro de extinción. 7. Minimizar los residuos.
La comida rápida genera envases y cubiertos de plástico. Es mejor comprar productos frescos sin embalajes. Intente no consumir botellas de agua de un solo uso. Lleve una bolsa para la basura y recicle. En el hotel, apague luces y aire acondicionado al salir de la habitación. 8. Fotógrafo responsable. Siempre se debe pedir permiso antes de fotografiar a las personas. Al compartir la experiencia, muestre imágenes e historias que sean un homenaje a la gente y los sitios visitados. Inspirará a otros visitantes. 9. Respeto por los animales. Infórmese sobre las normas de protección de animales del destino. Respete su hábitat y no los coja para tomarse fotos. Evite lugares y espectáculos donde se les explote y comunique cualquier indicio de tráfico de especies exóticas o salvajes. 10. Denunciar. Ante sospechas de algún acto ilegal, denuncie. Los ciudadanos del país que esté visitando se lo agradecerán. Muy bien. Aqui temos algumas informações. Aqui você tem o link, tá, do texto completo. Esse aqui é um texto adaptado do diário periódico El País, um periódico espanhol. E aqui a gente tem, né, em verde, verbos e expressões com preposições, e em vermelho, combinações frequentes e colocações em espanhol, que você pode estar aí, né, tomando nota, vendo, né, reservando para você treinar, estudar, enfim, praticar o seu espanhol. O que você tem que fazer agora? Agora você vai, numa próxima vez que você for pegar o texto, você pega o seu PDF, acessa a plataforma dos aulões, baixa o seu PDF bonitinho, pega o seu PDF, acessa a plataforma e clica no áudio para você ouvir. Então, você vai ouvir 2 vezes o áudio, tá? Aí você vai pegar seu texto bonitinho e vai estudar o seu texto com todas as observações que eu fiz, com todas as anotações que você fez da videoaula e tudo mais. Depois que você estudou, você vai ler o texto junto com o áudio e você vai repetir essa leitura junto com o áudio de 5 a 10 vezes. Aí, depois que você fez isso de 5 a 10 vezes, você vai pôr seu texto de lado e você vai só ouvir o áudio de 5 a 10 vezes, só o áudio. Então, você coloca o áudio e, né, focaliza, centra, né? Veja o quanto que você consegue perceber, quanto que começa a aumentar a percepção das palavras, o quanto você consegue entender esse áudio sem a necessidade do texto. Terminou? Tudo bem. Terminou? Eu não consigo ouvir 100%, não consigo entender 100%. Tá ótimo, você já fez o seu estudo. Daqui, no dia seguinte ou um dia depois, tá? Você pega e faz o mesmo estudo. Ouve o áudio 2 vezes, lê o texto, com as observações para você relembrar, e leia o texto junto com o áudio de 5 a 10 vezes, depois deixa o texto de lado e só ouça o áudio de 5 a 10 vezes. Daí, essa é a terceira vez que você vai estudar, né? A primeira é comigo, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez que você for estudar, você acha que já consegue começar a estudar só com o áudio? Ótimo, então pega o áudio e só escuta o áudio, de 5 a 10 vezes. Aumentou a sua percepção? Você conseguiu compreender mais palavras? Ou senão você só lê o texto com o áudio, ou lê o texto uma vez e aí você faz só o áudio. Vai sentindo, tá? Vai sentindo o que vai melhorando para você. Você tem 1 semana para estudar esse texto. Em 1 semana, você estudando esse texto, olha só o quanto de vocabulário que já vai aumentar para você. Olha só o quanto de vocabulário aqui que eu anotei e que vai aumentar para você. Então, isso é extremamente importante no aprendizado de um novo idioma. Então, aí você vai ter todo esse vocabulário já dentro da sua cabeça, além de que você vai ter praticado a sua compreensão auditiva, ou seja, você vai estar desenvolvendo a sua habilidade de compreender o que o locutor está falando. Porque aí na próxima semana, quando você for pegar o novo texto, olha só, você já vai ter desenvolvido um pouquinho mais. E assim você vai indo, e assim que a gente vai, com persistência e consistência, chegar até o ponto em que você vai um dia pôr CNN em espanhol e vai conseguir entender o que o jornalista está dizendo. Olha só que maravilha. Então,
É esse o objetivo, chegar nesse ponto, né? De você pegar um idioma real, como um CNN em espanhol, e você entender tudo, é colocar numa música em espanhol e você entender a música, você colocar um seriado, um filme e você já entender. Mas isso, para chegar lá, persistência e consistência, tá bom? Combinado? Então, aí na próxima semana você vai estudar um novo texto. E vai deixando aqui, né, os comentários. Se você está assistindo essa videoaula pelo YouTube, deixa aí nos comentários também, tá? Que eu gostaria muito de saber como é que está sendo o andamento e me conta se essa última vez que você ouviu esse áudio, como é que foi, se já foi melhor, se você já conseguiu captar mais palavras, se você já conseguiu entender melhor depois do nosso estudo, vale? Eu espero vê-los novamente aqui em breve. Nos vemos, saludos a todos. Gracias. Tchau, tchau.